Fala Tech Lead! Hoje a gente vai falar sobre feedback, algo muito importante aí para sua carreira, e isso pode estar travando a sua carreira, hein? Então, é algo que ninguém ensina a dar feedback, então é algo muito importante aí para você que quer se tornar Tech Lead, né? E se tornar um gestor técnico aí. Bom, mas antes da gente começar, se você não é inscrito aí no canal ou não me segue, então ó, aproveita, clica em curtir, comenta, interage com esse post para entender que esse conteúdo está sendo relevante para você e se inscreve no canal se você estiver vendo esse vídeo aqui pelo YouTube e se você está vendo esse conteúdo pelo Instagram ou TikTok, aí ó, me segue, curte e tamo junto. Então agora, bora para a tela para a gente falar sobre feedback. Bom, ninguém te ensinou a dar feedback, e isso pode estar limitando a sua carreira e dificultando seu crescimento profissional. Se você tem 8, 10, 12 anos de experiência, ou se ainda você está começando, né, é importante você já conhecer esse assunto se você quer se tornar um Tech Lead. E se você ainda evita conversas difíceis, esse guia foi feito para você. Então, se você é um Tech Lead, ou se você é um desenvolvedor ali pleno, sênior, até mesmo júnior, fica comigo para você aprender um pouquinho mais sobre feedback eficaz. Por que isso está travando a sua transição para Tech Lead? A maioria dos desenvolvedores sêniors chega à liderança com habilidade técnica sólida e habilidade de feedback praticamente inexistente. Não por falta de inteligência, mas porque nunca ninguém ensinou de verdade. Você aprendeu a revisar código, aprendeu a detectar bugs, aprendeu a desenhar arquitetura, mas aprender a ter uma conversa que muda a trajetória de alguém, isso ficou fora do currículo. Ciclo vicioso, Tech Lead sem feedback, time não se desenvolve, escopo limitado, teto de carreira. A boa notícia, feedback é uma habilidade treinável. Com a estrutura certa, você pode dominá-la em questões de dias ou até mesmo semanas. Porque o feedback é a habilidade mais subestimada da liderança. A parte mais difícil de construir uma boa equipe não é encontrar pessoas talentosas, é criar um ambiente onde elas podem ser honestas umas com as outras, segundo Kim Scott, com seu método Radical Candor. Silos invisíveis. Sem feedback, os times talentosos operam em silos, otimizando o trabalho individual e não tendo uma visão em grupo. Dívida relacional. Patrick Lencioni, ele diz o seguinte: a ausência de feedback honesto gera medo de conflito e falta de responsabilidade mútua. Segundo David Hock, a neurociência, né, critica que críticas feedback mal estruturado, né, ativam respostas de ameaças no cérebro. O receptor se defende e não aprende. Os 3 tipos de feedback que todo Tech Lead precisa dominar. Primeiro feedback, reconhecimento. Reforça comportamentos que você quer ver repetidos. Então, é coisa que você quer que a pessoa continue fazendo. Não é elogio genérico, é apontamento específico do que foi feito, como e qual foi o impacto real. Próximo tipo de feedback, de desenvolvimento. Aponta onde há oportunidade de melhoria sem destruir a confiança. O mais difícil de dar e o mais valioso, quando bem feito. Terceiro tipo de feedback, de redirecionamento, usado quando um comportamento causa dano ativo ao time ou projeto.
é urgente, direto e não pode ser suavizado ao ponto de perder o recado. Os 5 erros fatais que pode estar bloqueando devs seniors de se tornarem tech leads. E esses padrões aparecem com consistência impressionante em squads ágeis, startups e grandes empresas de tecnologias. Reconheça-o antes de eles reconheça-os antes que eles reconheçam você. Então aqui a gente está falando desses 5 erros, né? Você dá um feedback no calor do momento, por exemplo, emoção elevada, resposta de ameaça, defesa e não gera aprendizado. Modelo feedback aquele modelo sanduíche, né? Elogio, crítica, elogio. Treina o receptor a ignorar os elogios. O terceiro tipo, personalidade versus comportamento. Você é desorganizado, ataca a identidade, gera ressentimento e não mudança. Quarto tipo de feedback, só nos rituais formais, só naquela data específica, na agenda e tudo mais. Feedback sobre algo de 60 dias atrás, contexto evapora, janela fechada, o cara nem vai lembrar o que está acontecendo, né? Quinto, sem espaço para respostas, monólogo, disfarçado de feedback, perde a metade mais valiosa da conversa, que é o que a pessoa entendeu desse feedback. Erro número 1. Feedback no calor do momento. Por que é prejudicial? Você acabou de ver um PR, por exemplo, que violou 3 princípios arquiteturais definidos na semana passada. A reação imediata é comentar ali mesmo, com frustração, chegar, mandar um monte de comentário ali no PR, porque tá fresco. Só que o problema é que o feedback dado com emoção emoção elevada ativa a resposta de ameaça ao receptor, quem está recebendo. Ele vai se defender e não vai aprender. A mensagem se perde no ruído emocional, porque você passa muita questão da emoção, né? Então, emoção mais feedback igual a conflito, nunca aprendizado. Alternativa prática. Você identificou, você anota, né? Espera entre 30 minutos a 24 minutos e estrutura aquilo, né? O que você quer dizer antes de dizer. O feedback mais eficaz é deliberado, não reativo. Então, respire, anota o que você observou, use o modelo SBI que eu vou apresentar para estruturar e escolha um contexto privado e calmo. Verifique se você ainda está emocionado antes de falar. Porque se estiver emocionado, você pode, né, acabar causando um conflito aí. Segundo erro é o modelo sanduíche. Segundo erro de feedback, o modelo sanduíche. Por que é prejudicial? O modelo clássico, elogio, crítica, elogio, parece equilibrado. Na prática, treina o cérebro a filtrar os elogios como introdução e confusão e esperar pela crítica no meio. Pior, quando você só quer reconhecer alguém, a pessoa fica esperando a crítica que vem depois. Você contamina o elogio genuíno. Então, assim, você tem esse problema, né? Que ele tem esse formato. Elogia a pessoa, não, você é muito bom, tal, mas aconteceu isso aí, foi ruim e tal. Mas, ó, você é bom, não sei o quê. E a pessoa não entende se aquilo lá é a parte positiva ou a parte negativa, o que quer dizer, porque mistura isso, né? Então, ou a pessoa que já está acostumada a esse modelo, ele só vai querer ver a parte da crítica e vai ignorar o elogio que foi genuíno, e sabe que só vem depois, ou a pessoa pode até mesmo confundir ali a crítica que teve, né, pelo elogio. Então, não fica específico, não fica claro. Uma alternativa prática. Use o SBI, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Use o SBI direto.
separação clara de intenção. Se é reconhecimento, cara, é reconhecimento. É só reconhecimento, ponto final, sem mas. Se é desenvolvimento, direto, sem elogios de aquecimento. Manda bala. A pessoa sabe o que tem que corrigir. Não mistura tipos de feedback na mesma conversa. Clareza é respeito. Terceiro erro, atacar a personalidade e não o comportamento. Exemplo de feedback errado. Que você está apontando a personalidade, né? A identidade da pessoa. Você é desorganizado, você é muito quieto nas reuniões, você é impulsivo. A pessoa não tem como mudar o que ela é, só o que ela faz. Gera ressentimento e não mudança. E ela não aprende com aquilo lá. Agora, se for um feedback de comportamento, por exemplo, cara, nos últimos 3 sprints, nas tasks, estava sem estimativas e eram as suas, e causou um bloqueio no planejamento. Comportamento observável, específico e acionável. A pessoa sabe exatamente o que mudar. Erro 4 e 5. Time e espaço para resposta. O erro 4. Só nos rituais formais. Muitos tech leads guardam os feedbacks para reuniões semestral ou um-a-um mensal, one-on-one mensal, né? O resultado, a pessoa recebe informação sobre algo que aconteceu há 60 dias, contexto evapora, a janela de mudança fecha e, cara, não aprendeu nada, esqueceu, não vai se lembrar da situação. Feedback eficaz é contínuo, é próximo ao evento. Pode ser 5 minutos após a reunião, um comentário no Slack, uma nota rápida no final do dia, e isso já está aquecido. Ele sabe, ó, eu me comportei daquele jeito, aconteceu esse evento. Então, claro, né? Tem aquelas questões de erros lá. Respirar um pouco, dar um time ali para estruturar o que você vai dar de feedback. E eu errei muito nisso, tá? Então, às vezes eu recebi um pedido da gestão e aí eu acabei transparecendo toda a pressão que tinha ali, né? Para a equipe. E aí isso causou, alguns souberam filtrar, mas outros ficaram totalmente apavorados, né? Então, já fiz isso, já errei, então pretendo desde quando identifiquei esse erro aí, tá corrigindo, e eu não quero que você cometa esse mesmo erro. Então, faça esses ajustes, né, no seu dia a dia, porque você tem só a ganhar com a evolução da equipe. Erro 5, sem espaço para resposta. Então vira um monólogo, né? O feedback não é um monólogo, é quando você entrega uma observação para outra pessoa, né? E tem que abrir um espaço. Então, o monólogo, quando você não abre espaço, perde a metade mais valiosa da conversa, o que a pessoa pensa sobre o que aconteceu. Após o SBI, sempre pergunte, né, que você usa o modelo SBI, que eu vou apresentar, e depois você sempre pergunta, né, como você viu essa situação? O que você acha que gerou esse resultado? O que você precisa mudar? O que você precisaria para mudar isso? Então, faça essas perguntas que vão ajudar aí a complementar o seu feedback e fazer a pessoa refletir. E agora vamos falar sobre o framework SBI, né? O modelo que todo tech lead deveria ter memorizado, desenvolvido pelo Center for Creative Leadership. O SBI separa o que aconteceu, né? O fato do que a pessoa é, identidade. Feedback que ataca, identidade gera defesa. Feedback que descreve comportamento gera o quê? Reflexão. Então, por exemplo, tem uma tabelinha, né? De um exemplo na prática ali. Mas o que é o SBI, né? Significa situação, quando e onde acontece o contexto que foi observado, né? Depois a gente tem o comportamento, o que foi feito ou dito sem julgamento, e o impacto, né? O que aconteceu com aquela situação, aquele comportamento, né? Qual que foi o impacto que teve? Então é o efeito real observado no time ou projeto.
Aplicado completo. Tem lá, depois eu vou explicar. Eu acho que ele ficou próximo no slide. Mas aqui, ó. Depois eu volto no slide anterior. Esse aqui é um exemplo de SBI na prática, tá? Exemplo para desenvolvedores aí, para tech leads que querem aplicar no dia a dia. Então a gente tem a situação de um exemplo ruim e o exemplo aplicando o SBI. Depois a gente tem o comportamento e o impacto. Situação, você sempre faz isso. Comportamento, você foi grosso. Impacto, isso é ruim. Cara, muito vago. Genérico. E, putz, inútil, né? Agora, se você usar o SBI na reunião, situação, a reunião de planejamento de terça-feira, comportamento, você interrompeu os desenvolvedores 3 vezes antes dele terminar de explicar. Impacto, ele parou de contribuir e 2 membros deixaram de trazer os pontos. E se a gente aplicasse o SBI da maneira correta, ficaria assim, ó. Na reunião de planejamento da terça-feira, você interrompeu o Rafael 3 vezes antes dele terminar de explicar a proposta. Depois disso, ele parou de contribuir e percebi que a Ana e o Lucas também deixaram de trazer os pontos. Quando isso acontece, perdemos a perspectiva de que poderia melhorar nossas decisões. Então, esse é um exemplo utilizando o SBI. Porque ele foca no quê? No comportamento. E não na personalidade, na pessoa em si, no que ela é, em si no comportamento dela. E aí você quer que ela pare com aquele comportamento, não o que ela é, né? Regra de ouro. Sem, você sempre, ou você nunca, apenas o que aconteceu, observável e o efeito real que teve. E depois a gente tem o Radical Candor, o eixo que calibra cuidado e desafios. Kim Scott organizou os tipos de feedback em um modelo de 2 eixos fundamental para tech leads calibrarem sua postura cotidiana. E ó, esse conteúdo aqui, ele tá no meu LinkedIn, tem mais detalhado, tudo certinho lá, tem detalhado, tem exemplo também de imagem, além do que a gente colocou aqui, e é uma leitura complementar que pode ajudar você aí a aplicar, se acaso alguma coisa acabou passando, né? E cada um tem uma maneira de aprendizado, né? Então, também confere lá no meu LinkedIn. Então a gente tem aqui, ó, Radical Candor, que é autocuidado com a pessoa e autodesafio. Você diz a verdade porque se importa com o crescimento da pessoa, o quadrante ideal para você dar o feedback ali. É o eixo, é o quadrante ideal que você deve utilizar. Empatia destrutiva, autocuidado e baixo desafio. Evita a conversa difícil para não magoar. Parece gentil e é prejudicial à pessoa e a pessoa não cresce. Sinceridade agressiva, baixo cuidado e alto desafio. Diz a verdade sem demonstrar cuidado. Pode parecer eficiente, mas destrói a confiança a longo prazo. Insinceridade manipuladora, baixo cuidado, mas baixo desafio. Tá ótimo. Dito sem convicção, o mais comum e o mais corrosivo de todos. Então você fala que tá bom, mas na verdade tá um lixo. E aí você tá dando um falso feedback, né? Então é algo que você está manipulando ali, né? E não está sendo sincero. Como permanecer no quadrante Radical Candor? A maioria dos desenvolvedores sênior sem treinamento opera na empatia destrutiva. Não por maldade, mas por desconforto do conflito. Evitar a conversa difícil não é gentileza, é um abandono disfarçado de cordialidade. Então você tem que construir relações antes. Então demonstre interesse genuíno na pessoa antes de desafiá-la. Cuidado não é fraqueza. E o que dá credibilidade ao seu desafio. Desafie comportamentos, não identidades. Autodesafio significa ser direto sobre impactos reais, não sobre quem a pessoa é. Solicite feedback sobre o seu feedback. Pergunte, né, para a pessoa como sua entrega está sendo percebida.
Isso demonstra cuidado e aprimora a sua habilidade. Então faça o feedback do feedback. E assim, ó, um framework prático para você aplicar, uma estrutura boa para você aplicar, né? Então, um protocolo de reuniões one-on-one. Uma agenda aí que vai durar 45 minutos, que vai transformar suas reuniões one-on-ones em desenvolvimento real. A maioria dos tech leads conduz one-on-ones como reunião de status, desperdiçando a ferramenta de desenvolvimento individual mais poderosa que existe. Então, o primeiro bloco é o seguinte: check-in pessoal. Entender o estado emocional da pessoa, né? Antes de começar a entrar no conteúdo. Então, é um quebra-gelo, é entender como a pessoa tá. Depois, a agenda da pessoa. 15 minutos, o que ela quer falar, quais são os bloqueios dela, o que está afetando ali, né? O seu dia a dia. Feedback de desenvolvimento. Uma observação específica com o SBI aplicado, espaço para resposta, deixa a pessoa falar. Depois, desenvolvimento de carreira, PDI, falando de desenvolvimento individual, próximos passos que ela precisa fazer para crescer. Então, se ela é desenvolvedora, vai ter uma parte técnica, você tem soft skills lá, você vai falar quais soft skills que ela precisa melhorar. Então, você vai falar sobre o desenvolvimento de carreira, nos pontos que você acha importante que ela faça o ajuste. Alinhamento e próximos passos. Não é só falar um monte de coisa e não acompanhar a pessoa. Então, separar o finalzinho ali, 5 minutinhos, o que cada um vai fazer até o próximo one-on-one. Então, vamos priorizar? Então, pega lá o que você definiu no PDI dela, vê se dá para ver o que vai dar para atacar a partir até a próxima reunião e vai coletando esse feedback na próxima reunião e mostra a evolução. E mostra que você está próximo dela, você quer ver o desenvolvimento dela. E isso é muito importante para escalar sua equipe e você não se limitar. Perguntas agora são as perguntas de alto valor para suas sessões one-on-one. Sobre energia e foco. O que está tomando sua energia de forma desproporcional ao resultado de que entrega? Sobre sua liderança. O que você precisaria que eu fizesse diferente para conseguir trabalhar melhor? Sobre o time. Se você pudesse mudar uma coisa no time agora, o que seria? Ela pode falar de processo, pode falar de ferramenta, tecnologia, enfim. Então é muito bom você ter uma escuta ativa, entender, escutar o que ela tem para falar ali, né, em todos esses momentos. Sobre a carreira. Onde você quer estar daqui 12 meses? E o que está entre você e esse ponto que você quer chegar, né? Essas perguntas são diagnósticos. As respostas te dizem mais sobre o estado real do time do que qualquer dashboard de métrica. Então você vai captar muita informação ali com a pessoa. E como construir uma cultura onde o time se retroalimenta sozinho? Feedback individual é necessário. Feedback cultural é o que escala. Então, você fomentar isso, as pessoas vão começar a fazer umas com as outras, né? Um time com cultura genuína não depende do tech lead para se retroalimentar. Inclusive, algumas reuniões que a gente teve ali de retrospectiva e demo, né? Na retrospectiva, a QA puxou vários itens ali que é super importante e nos ajudou como time também. E, inclusive, um dev também deu algumas sugestões que foi muito valioso assim, pra gente, tá? E dicas também que a gente pode melhorar no dia a dia. Então, não ficou dependendo só do tech lead dar alguma sugestão, é algo que o time vai fazer junto. E fomentar isso para cada vez mais, se alguém identificar alguma melhoria no processo, eles possam fazer juntos, né? Os próprios membros criam ciclos de melhoria contínua entre si. Então a gente tem que ter o quê? Rituais institucionais, retrospectivas bem facilitadas, code review com critérios claros, pós-mortem, né, sem busca de culpado. Pós-mortem é quando dá um incidente, algum problema ali, e depois a gente vai fazer uma análise, um aprendizado com aquele erro, né? Ou uma análise de, por exemplo, de bug, né, de causa raiz, né? Não é para olhar quem cometeu aquela falha. Vai ter uma pessoa que acabou cometendo um commit lá, que acabou ocasionando problema, mas o ideal é saber como evitar aquele problema e não achar culpado. Então, direcionar para achar
o erro, não o culpado. O feedback precisa de um momento e formato. Então a retrospectiva é um ótimo momento. Que acontece geralmente no final da sprint. Consequência positiva visível. Quando alguém dá feedback difícil, gera mudança real. Celebre isso publicamente. Visibilidade do impacto incentiva a repetição. Então, você deu um feedback difícil para a pessoa evoluiu, cara, tem que falar para todo mundo sobre as coisas boas, né, que a pessoa tem evoluído. Então, aquele lance, né, você elogia em público e o que precisa corrigir em particular. E claro, você vai falar das coisas boas, da atitude que ela fez que mandou bem pra caramba. Então, consequência positiva visível, né? E isso a gente tem que celebrar publicamente. Vulnerabilidade intencional. Você precisa ser o primeiro a pedir feedback sobre si mesmo. Então não adianta você só dar feedback se você não aceita feedback, né? Então, recebê-lo com abertura demonstrada, o time espelha no que vê. Então, seja uma liderança pelo exemplo. Comece por você. Checklist de implementação. O que fazer essa semana agora, tá? Você pode aplicar. Teoria sem prática é o quê? Entretenimento. Então, não fica só assistindo aqui. Pega esse conteúdo aqui que eu estou passando, anota e aplica na prática. Aqui, lá no meu LinkedIn, tem todo o texto que você precisar aqui. E, cara, aplica na prática, vai ser muito massa. Depois, coleta um feedback sobre o feedback, né? Entenda que você pode estar melhorando, que você pode estar errando, porque, cara, é muito massa isso. Então, o primeiro dia que você vai fazer, diagnóstico. Nos últimos 30 dias, quantos feedbacks de desenvolvimento você deu? Para quem? Com qual estrutura? Por exemplo, eu dei um feedback há mais de 30 dias. Eu acho que eu já posso dar uma renovada e pegar coisas que aconteceu recente, né? É algo que eu já preciso melhorar. 2. Dia 3, preparação. Escolha uma pessoa do time, escreva o feedback usando o SBI. Situação, comportamento. Vamos voltar aqui. Situação, comportamento e impacto. Então, é isso. Escreva o feedback usando SBI antes de dar. Só entregue quando tiver clareza total. Quando tiver tudo escritinho lá, tudo certinho, você vai e aplica na pessoa. Dia 4, naquele dia você preparou, estruturou tudo certinho. No dia 4 você vai fazer o quê? A execução. Dê o feedback em contexto privado. Então chama a pessoa numa agenda separada, com a estrutura preparada. Abre o espaço para a pessoa responder, né? Faça aquelas perguntas e ouça sem se defender. Então a pessoa vai começar a falar, não precisa ficar justificando, defendendo. Não. Escuta ativa, tá? Escuta ativa. Ouça sem defender sua observação. 4. 5 e 7. Nos dias 5 e 7, né? A 7, né? Reflexão. O que funcionou? O que você faria diferente? Então, anota. Feedback sobre feedback é o que acelera o seu desenvolvimento como líder. E ver os pontos cegos que você precisa melhorar. Cara, muito massa ter uma visão 360, porque às vezes tem uma pessoa que você acha que tá contigo ali, entendendo, que tá 100%, e ela tem uma visão totalmente diferente. E tem algo que talvez você não percebeu ali que precisa melhorar. E essas reuniões são importantes por causa disso, tá? Principais takeaways. Estrutura importa mais do que intenção. Intenção boa não garante que o feedback será processado. Use o modelo SBI, situação, comportamento e impacto. 2. Comportamento nunca personalidade. Descreva o que foi feito, não quem a pessoa é. Especificidade ensina. Elogio genérico apenas agrada a pessoa. 3. Feedback contínuo, não acumulado. Feedback próximo ao evento é mais eficaz do que acumular e só daqui 60 dias você aplicar. 4. Radical candor, como norte. Autocuidado, autodesafio. Evitar conversas difíceis não é gentileza, é abandono disfarçado de cordialidade.
E aqui são as referências de leitura, pessoal. Leitura recomendada aí da Kim Scott, livros essenciais aí. The Five Dysfunction of Team, Your Brain at Work, do David Hawke, lá que ele fala que às vezes nosso cérebro, né, ele entende que é uma ameaça se você atacar a pessoa ali, né, se você fala de uma forma que ataca a personalidade dela, então isso ela entende como uma ameaça. E aí é onde que acontece algumas entrar no modo de defesa, né? Então são livros aí que recomendados, né? E se você quiser fazer o diagnóstico, fica aqui comigo. Na verdade, no link da bio, no link da bio tem um link lá certinho para você se cadastrar, né? Você faz o diagnóstico comigo e faz uma avaliação aí de onde você está na sua jornada para se tornar o Tech Lead. E a gente faz todo o mapeamento, cara, muito bacana. E você entende o que está te travando para você chegar no próximo nível. Você sabe que precisa mudar. A questão é por onde começar. Se você se reconheceu neste conteúdo, no feedback que nunca deu, na conversa que evitou, ou no time que poderia estar em outro nível, a boa notícia é que isso tem solução. Leia o artigo completo lá no LinkedIn, né? Acesse o guia completo com todos os frameworks, tabelas, exemplos práticos, né? Diagnóstico gratuito, 5 minutos lá para você se cadastrar e a gente fazer depois com calma um diagnóstico bem detalhado para você mapear os níveis ali, onde que pode estar os gargalos na sua carreira. Então é um diagnóstico estratégico e é gratuito, cara. Então se inscreve lá, muito massa. E para você não perder conteúdo, também se inscreve no canal. Novos conteúdos toda semana sobre liderança técnica, carreira, engenharia de software e alta performance. Tamo junto e é isso aí, turma. Tamo junto, é só o começo. Então, se você chegou até o final aqui, né, vou só reforçando. Comenta aí o que você achou. Comenta qual foi o seu último feedback. Comenta aqui nos comentários. E claro, dá um curtir, compartilha com alguém, compartilha aí com o seu gestor que talvez esteja vacilando aí no feedback. Brincadeira. Talvez é um framework que possa ajudar ele também a dar um feedback mais assertivo, tá? Então é muito importante e compartilhe esse conteúdo aqui para mais pessoas aproveitarem essa ferramenta. Tamo junto e é só o começo. Valeu!